dia. No direito tributário em destaque hoje, a gente vai tratar sobre a regulamentação da reforma tributária, a Lei Geral do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo. Eu sou Caio Menezes Graça, eu sou advogado associado aqui da equipe de Direito Tributário do Rio de Janeiro, e eu estou hoje com a Letícia, nossa estagiária aqui também da prática tributária do Rio de Janeiro. Bom, na apresentação de hoje, a gente vai falar sobre o projeto de lei complementar 68 de 2024. Por ser um projeto de lei muito extenso, a gente resolveu fazer um corte, nos assuntos a serem tratados. Então, a gente vai basicamente dispor sobre 4 pontos que a gente entende como essenciais. Primeiro, a gente vai fazer uma introdução sobre o projeto de lei, sobre a reforma tributária no Brasil. Depois a gente vai passar um pouquinho para os aspectos gerais que o projeto de lei trouxe, tanto para o CBS como para o IBS. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o período de transição para o CBS e para as IBS. E depois também a gente vai falar um pouquinho sobre o imposto seletivo, também é um tema novo que está muito em voga e vai trazer muitas discussões ainda, inclusive durante o projeto de lei, durante o trâmite legislativo. Pois bem, nós temos o que acontece como parâmetro geral, né? A gente tem a reforma tributária sobre o consumo, que foi promulgada pela emenda constitucional número 132 de 2023, por meio do qual houve a disposição pela unificação dos principais tributos sobre o consumo de bens e serviços na forma de um IVA dual, que traz mediante uma criação de dois tributos. O caso, a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS. Em paralelo também, essa emenda constitucional, a 132 de 2023, ela previu a possibilidade de criação do imposto seletivo, que é um tributo novo que vai ser implementado com o objetivo de tributar a produção, a extração, a comercialização ou a importação de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E justamente para trazer uma regulamentação a essa emenda constitucional, o Poder Executivo apresentou o projeto de lei complementar 68 de 2024. Trazendo então agora um pouquinho do panorama do próprio projeto de lei. Nós temos que o principal objetivo da regulamentação da reforma é a substituição de 6 tributos, quais sejam o PIS, a COFINS, o IOF, seguros, o IPI, o ICMS e o ISS, por um IVA dual, no caso a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços, e o imposto seletivo. Note que a gente incluiu esse asterisco no IPI justamente porque o IPI ele vai ser mantido por um período maior do que os outros tributos. Ele será mantido para basicamente 5% dos produtos hoje alcançados e ele será extinto apenas após a extinção da Zona Franca de Manaus, que será em 2033, como a gente abordará um pouquinho adiante. Além disso, um outro ponto de atenção e um ponto importante é que os adicionais de ICMS destinados aos fundos estaduais de combate à pobreza também vão ser extintos juntamente com o ICMS. Com relação ao projeto em si, a emenda constitucional 132 de 2023, ela que instituiu a reforma tributária, ela estabeleceu o prazo de 180 dias para que o Poder Executivo encaminhasse ao Congresso Nacional projetos de lei a fim de regulamentar a reforma. Já foram apresentados 2 projetos de lei, a PLP 68 de 2024 e a PLP 108, mas hoje a gente vai tratar apenas mesmo da 68, que trata justamente da instituição do IBS
que seja de competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal, e da CBS, que será de competência exclusiva da União Federal. Ambos os tributos, eles tratam-se de tributos sobre o valor agregado e possuem como características principais uma base ampla de incidência, abrangendo todas as operações de bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços, o creditamento do tributo pago nas aquisições realizadas no meio da cadeia, de modo que o ônus passe a recair apenas sobre o consumidor final, e também dispõe um pouco sobre um número restrito de alíquotas reduzidas e de regimes diferenciados. O projeto de lei complementar ele também instituiu o imposto seletivo, que também será de competência da União Federal, com uma natureza regulatória, como a Letícia tratará um pouco adiante. Embora, como a gente disse, né, o projeto é bastante extenso, ele tem um total de 499 artigos, mas embora a gente tenha essa previsão, talvez esse clamor pela simplificação do sistema tributário nacional e pela redução dos regimes específicos e diferenciados, é importante a gente notar, até a gente colocou nesse quadro no nosso PowerPoint, que cerca de 200 artigos tratam justamente sobre os regimes específicos e diferenciados, o que pode talvez trazer uma ideia de que não necessariamente há uma simplificação tão grande. Mas, de todo modo, uma coisa importante para a gente poder tratar é que também as alíquotas a serem aplicadas ainda não foram definidas pelo projeto de lei complementar. Há uma estimativa de que a CBS seja de 8,8% e o IBS de 17,7%, mas ainda não há essa definição. Ambos os tributos eles vão ser calculados de forma sem incluir os próprios tributos em sua base de cálculo. Também trará a política de centralização da política fiscal brasileira no Congresso Nacional, e o projeto se molda justamente no princípio da neutralidade, com o objetivo de distorcer as decisões de consumo e de produção com base unicamente na tributação. Passando então um pouquinho para os aspectos gerais do IBS, para poder trazer o que muda efetivamente com a extinção dos tributos hoje vigentes, a gente tem que o fato gerador da CBS e do IBS eles vão acabar incidindo sobre todas as operações onerosas que tenham bens e serviços como objeto, bem como sobre determinadas operações não onerosas que foram previstas de modo taxativo no próprio projeto de lei complementar. Com relação à incidência em operações onerosas, ela vai estar relacionada a 3 elementos específicos, que é o fornecimento, a onerosidade e bens e serviço, enquanto o PLP também estabelece um rol exemplificativo dessas operações onerosas que atraem a incidência dos tributos. A gente colocou aqui do lado, nos exemplos trazidos pelo PLP, por exemplo, a locação, o licenciamento, o empréstimo e a doação onerosa, entre outros. Com relação à incidência sobre operações não onerosas, o PLP dispõe sobre o fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços para o uso de consumo pessoal, sendo o fato gerador do IBS e da CBS. Também traz a doação por contribuinte para a parte relacionada e o fornecimento de brindes e bonificações. Um ponto de atenção é que o IBS e a CBS elas vão poder incidir sobre o que a lei complementar chama de arranjos que envolvam uma combinação de atos e negócios jurídicos, caso estes constituam, em sua essência, uma operação onerosa com bem e serviço. É uma regra anti-elisão que poderá incidir nas hipóteses de transmissão de participação societária, transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão e incorporação de sociedades,
rendimentos financeiros, operações com títulos ou valores mobiliários, desde que não resultem de qualquer fornecimento de bens e serviços, bem como no recebimento de dividendos e demais resultados de participações societárias, desde que não resultem em qualquer fornecimento de bens ou serviços. Com relação ao momento de ocorrência do fato gerador, o projeto de lei complementar ele trouxe uma regra geral e regras específicas para o caso do pagamento e regras específicas para o caso do fornecimento. A regra geral será o momento da ocorrência do fato gerador quando do momento do fornecimento ou do pagamento, o que ocorrer primeiro. Mas com relação às regras específicas para o pagamento, a gente vai ter operações com água tratada, saneamento, gás encanado, serviços de comunicação, e energia elétrica, execução continuada ou fracionada, em que não seja possível identificar o momento de entrega ou disponibilização do bem ou do término da prestação de serviço. Como regra específica para o caso de fornecimento, por outro lado, a gente vai ter o início do transporte na prestação de serviços de transporte iniciado no Brasil e o término da prestação nos demais serviços. Com relação ao local da operação, o que vai ser essencial para a definição de qual ente será o responsável pela arrecadação e também que receberá o valor da arrecadação. O projeto de lei complementar ele dispõe sobre a definição do local de operação para fins da alíquota aplicável e da distribuição da arrecadação e traz 11 possibilidades. A gente trouxe alguns exemplos, que no caso, por exemplo, no bem móvel material, a gente terá o local da entrega ou da disponibilização. Em aquisições não presenciais, o local do destino final do bem será considerado como o local em que a operação foi realizada. Nos casos de operações com bem imóvel, serviços sobre bem imóvel ou direito a ele relacionado, o local da operação será considerado local do imóvel. No caso de serviço prestado, oferido por pessoa física, será o próprio local da prestação do serviço. E, como regra residual para os demais bens materiais e serviços, a gente vai ter o domicílio principal do destinatário, que será considerado o local constante dos cadastros das pessoas físicas e jurídicas, juntamente à Receita Federal. Com relação às alíquotas, como a gente disse um pouquinho anteriormente, as alíquotas do CBS e do IBS elas vão ser fixadas por uma lei específica de cada ente federativo, que poderão fixar de forma individual a sua própria alíquota, que será considerada, e caso não seja feita essa lei, vai ser considerada a alíquota padrão para as operações com bens e serviços naquela localidade. A alíquota padrão de cada ente ela poderá ser definida com base numa alíquota de referência, que vai ser disposta pelo Senado Federal por meio de resolução. As alíquotas de referência vão ser fixadas, né, pelo Senado Federal, e em caso do ente não realizar essa regulamentação, ela vai ser aplicada para todas as operações. No que se refere ao sujeito passivo, o projeto de lei complementar ele traz que o contribuinte é o fornecedor que realiza operações no desenvolvimento de atividade econômica de modo habitual ou em volume que caracterize uma atividade econômica ou uma forma profissional. O contribuinte ele vai estar obrigado a se inscrever nos cadastros do IBS e do CBS, e ele será recolhido tanto no âmbito do Simples Nacional, do MEI, como também no regime regular do IBS e do CBS. Um ponto também interessante é que o fornecedor não residente, que realiza operações no país, aqui no Brasil, também será considerado contribuinte. E um outro ponto de atenção, principalmente para as plataformas digitais, é que ainda que domiciliadas no exterior, elas são responsáveis pelo recolhimento do IBS e da CBS relativos às operações realizadas por seu intermédio,
solidariamente ou em substituição ao fornecedor, a depender de sua localização no país ou no exterior. Um ponto também que a lei complementar traz é justamente a não cumulatividade desses tributos, uma vez que o contribuinte do regime regular pode apropriar créditos de BS e de CBS no momento em que ocorreu o pagamento do IBS e da CBS incidente em operações antecedentes. A apropriação do crédito ela vai ser feita de forma segregada para o IBS e para a CBS, sendo vedada, em qualquer hipótese, a compensação de créditos de IBS com valores de CBS, por exemplo, e vice-versa. As formas a serem utilizadas para a compensação dos créditos vão ser justamente a compensação com débitos por meio de decomp e o ressarcimento. E também um outro ponto que trouxe uma mudança é justamente a transição para o IBS e para a CBS. Porque o projeto de lei ele prevê uma sistemática de transição entre o regime atual e o novo, de modo a assegurar que a migração entre esses dois sistemas possa ser feita de forma gradual e sem muitos problemas para os contribuintes e para o fisco. Basicamente, a gente vai ter uma pequena gradação a gente terá uma gradativa de arrecadação, como por exemplo, o IBS começando a ser arrecadado a partir do exercício de 2026, com uma alíquota depois com uma alíquota estadual de 0,1%, posteriormente, a partir de 2027, até o final de 2028, a gente terá o IBS sendo cobrado a uma alíquota de 0,05%, e posteriormente também para poder iniciar a sua vigência. Com relação à CBS, a gente tem que no ano calendário de 2026 ela vai ser cobrada mediante a aplicação da alíquota de 0,9%, e o cálculo da alíquota de referência para o ano de vigência de 2027 a 2033 será realizado com base na receita de referência da União nos anos anteriores, em uma estimativa que seria de qual seria a receita da CBS, caso fosse aplicada em um dos anos base, e em estimativas de qual seria a receita do imposto seletivo e do IPI, caso fossem aplicados. Para estabilizar as receitas dos estados e municípios com relação ao ICMS e o ISS, a reforma ela estabelece uma transição na partilha dos valores arrecadados que durará que durará 50 anos, que irá de 2027 até 2077. A fixação das alíquotas ela vai ser feita de forma gradual, sendo a redução da alíquota do ICMS a cada ano por exemplo, em 2029 a gente terá uma redução de 10%, em 2030 de 20%, por aí em diante até a sua extinção. Com relação aos percentuais e outros parâmetros utilizados para calcular os benefícios ou os incentivos fiscais, vão ficar mantidos em sua integralidade, caso o benefício seja reduzido proporcionalmente, por força das reduções da alíquota, ou serão reduzidos na mesma proporção da redução das alíquotas do ICMS. A gente trouxe até um quadro exemplificativo mostrando como será feita essa transição. A gente tem que em 2026 que vai ser o início, né, da cobrança do CBS e do IBS, com a incidência ainda do PIS e da COFINS. Em 2027 a gente vai ter a extinção do PIS e da COFINS e a redução a zero das alíquotas do IPI, exceto na Zona Franca de Manaus, que será apenas em 2033, que será extinta. E teremos também a instituição do imposto seletivo, como vai ser tratado pela Letícia agora no tópico seguinte. Então, eu vou trazer um pouco sobre o imposto seletivo e sobre possíveis mudanças que ele trará. Pode ir.
O imposto seletivo ele é um imposto criado na intenção de substituir o IPI e ele vai taxar consumo de produtos que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Alguns dos produtos são petróleo e seus derivados, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e outros produtos também, como veículo, embarcação. A fiscalização e a administração desse imposto será de responsabilidade da Receita Federal e ele vai incidir uma única vez sobre o bem, com vedação ao aproveitamento de crédito. O fato gerador desse imposto, ele está para a primeira comercialização e arrematação em asta pública. Ou seja, assim que é feita a comercialização, ele já incidirá o imposto. E tem imunidade tributária, imposto seletivo, operações de energia elétrica e telecomunicações e exportações. Mas exportação, ela não terá isenção apenas bens minerais extraídos ou produzidos no país. Ele também não vai incidir sobre transporte público, coletivo e sobre outros bens, como medicamentos e outras atividades esportivas e alimentos destinados a produtos de cesta básica, exceto alimentos que são prejudiciais à saúde, como está listado alimentos açucarados e outras bebidas. A base de cálculo do imposto seletivo será o valor de venda na comercialização e o valor de arremate. E ele não integrará a base de cálculo. Não, o imposto seletivo não integrará a base de cálculo o montante da CBS e IBS. E as alíquotas aplicáveis, elas serão definidas posteriormente por meio de lei, mas o projeto de regulamentação, ele prevê a alíquota entre 0% e 1% nas operações de meios minerais e de 0% nas operações de gás natural, que serão usados para a produção industrial no país. E são contribuintes os fabricantes e os importadores desses produtos e no arremate dos produtos e na produção. Serão responsáveis tributários pelo produto todos da cadeia. Todos da cadeia serão responsáveis, tanto o transportador, possuidor, proprietário e detentor dos produtos que incidirão em imposto seletivo, exceto enquanto o produto estiver em trânsito. Então, todos da cadeia serão responsáveis tributários. Para o imposto seletivo e IBS e CBS, serão realizadas avaliações quinquenais para avaliar a aplicação desse imposto e sua eficácia na efetividade do produto. Se estão realmente servindo, por exemplo, no caso do imposto seletivo, para diminuir o consumo desses produtos que são prejudiciais à saúde. Essas avaliações serão realizadas periodicamente para ver se está ocorrendo de fato. E quanto à substituição do IPI na aplicação do imposto seletivo, o IPI ele não será extinto inicialmente, ele terá a alíquota reduzida a zero no período de 2027 a 2033 e a partir de 2033 ele será extinto, como prevê o projeto, e substituído pelo imposto seletivo. Bom, e esses foram os principais aspectos que a gente achou relevante trazer do projeto de lei complementar 68 de 2024. E a conclusão que a gente tem é justamente que o PLP, ele vai, caso seja regulamentada a reforma tributária pelo PLP 68 de 2024,
teremos uma mudança muito drástica no nosso ordenamento jurídico, em especial nas questões tributárias. E justamente por essa razão, a gente fica à disposição para qualquer esclarecimentos e dúvidas com relação ao projeto de lei, com relação à reforma tributária. Podem contactar o nosso time de tributário, tanto do Rio de Janeiro como São Paulo, que a gente ficará muito contente em atender a todos. Muito obrigado